Boa noite a todos e todas, nossos colegas associados do IAB, no plenário histórico, e a todos que nos assistem via plenário virtual. Nós vamos dar aqui por aberta a 9ª sessão ordinária híbrida do IAB, gestão 2025-28. Hoje é dia 18 de junho de 2025, são 18 horas e 3 minutos. Eu vou iniciar fazendo, como de praxe, nas nossas sessões, a minha autodescrição. Meu nome é James Walker, sou do sexo masculino, sou um homem branco, de cabelos curtos, razoavelmente grisalhos, uso barba, a minha barba é bastante grisalha, olhos pretos, estatura mediana. Nesse momento eu estou vestindo um terno azul marinho, uma camisa branca e uma gravata azul claro. Uso óculos, uso um relógio e um anel na mão direita somente. E, nesse momento, vou declarar aberta essa 9ª sessão ordinária, acompanhado aqui nessa mesa dos meus queridos Bernardo e Edmê, que vão secretariar essa sessão. E, antes de passar a palavra aos dois, eu queria somente dizer da minha honra, da minha alegria de poder hoje assumir a presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros interinamente, na ausência da nossa presidente Rita Cortez, que está num compromisso oficial a caminho do Piauí, e na ausência também da nossa segunda vice-presidente, a Ana Amélia Mena Barreto, que está igualmente num compromisso institucional em Brasília, e, infelizmente, a nossa querida amiga Adriana Brasil, a segunda vice-presidente, está adoentada, não é nada grave, ela teve que ir a um médico, procurar um profissional de saúde, e, por esse motivo, hoje eu assumo aqui, com muita honra, é algo que entra para os anais da história dos meus 34 anos de advocacia criminal, poder presidir, ainda que interinamente, o Instituto dos Advogados Brasileiros, uma honra que é dada a muito poucas pessoas, Bernardo, nesse Brasil inteiro, pessoas do passado, e é uma honra que poucas pessoas no futuro poderão ter, e eu estou tendo essa honra, essa alegria, que são irmãs gêmeas da minha grande responsabilidade de assumir esse compromisso aqui, que eu faço com muita alegria, com muita altivez, na ausência da minha querida amiga e nossa presidente, Rita Cortez. Dito isso, eu vou passar a palavra para o nosso secretário-geral, doutor Bernardo, para que ele dê início a essa 9ª sessão ordinária híbrida do IAB. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Bernardo Gickel, cabelos escuros, pele clara, estou com um terno preto, camisa branca, gravata vermelha, né? À minha esquerda, Dr. James Walker e Dr. Edmê, me auxiliando na secretaria nesta data, né? Seja muito bem-vindo a essa sessão, Dr. James, a sua primeira nessa gestão, né? Com o nosso terceiro vice hoje exercendo a presidência, né? Com certeza será uma sessão muito exitosa. Bom, hoje a pauta, nós não temos posses, temos alguns sócios para serem lidos e votados e algumas indicações, além já de alguns inscritos como oradores. Passo a palavra à doutora Edmê para fazer também a autodescrição dela e, em seguida, seguiremos com a nossa pauta. Boa noite a todos. O meu nome é Edmê, eu sou do sexo feminino, sou uma mulher negra, os meus cabelos são grisalhos, os meus olhos são negros, o meu tipo físico, eu estou dentro das medidas normais da elegância. Eu estou usando um terninho verde água, com uma blusa por dentro, num tom um pouco mais escuro.
Eu uso óculos, não estou usando maquiagem, uso um relógio do lado esquerdo e uso um anel do lado direito. Estamos muito felizes com a presença do nosso querido colega, Dr. James, que vai presidir essa sessão, da qual eu já desejo que tenhamos uma excelente sessão. Obrigada. Obrigado, Edmê. Antes de retornar a palavra para o nosso secretário-geral, doutor Bernardo, que vai dar sequência à nossa pauta, quero somente informar que não é uma pauta extensa, essa sessão não deve durar muito, né, Bernardo? Mas eu vejo aqui, Edmê, não querendo lhe corrigir, mas ficou faltando aqui na sua descrição, está aqui, tá? Você é linda e muito elegante. Faltou dizer isso. Bernardo, por favor. Muito bem observado pelo nosso presidente, né? Daremos seguimento. É verdade. Bom, hoje nós temos aqui fazer a leitura de novos sócios somente para membro efetivo. Tá? Então, o primeiro proposto é o Dr. Caio Gáudio Abreu, sendo proponente deles Dr. Márcio Lopes Cordeiro e Dr. Henrique Lopes de Souza. Proposto Dr. Cláudio Castro Matos, proponentes Antônio Vanderler de Lima e Dr. Márcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes. Proposto Dr. Antônio José de Matos Neto, proponente doutora Rita Cortez e doutora Paula Francinete Matos, que está aqui no nosso ambiente virtual. Proposto Dr. Clodomir Assis Araújo Júnior, proponente doutora Rita de Cássia Santana Cortez e doutora Paula Francinete Matos. Proposta doutora Eulina Maia Rodrigues, proponente doutora Rita Cortez e doutora Paula Francinete Matos. Proposta doutora Evanilde Gomes Franco, novamente doutora Rita Cortez e doutora Paula Francinete Matos. Proposto Dr. Luiz Alberto Gurjão Sampaio de Cavalcante Rocha, proponente doutora Rita Cortez e doutora Paula Francinete Matos. E, por último, proposto Dr. Marcelo Augusto Teixeira de Brito Nobre, proponente doutora Rita de Cássia Santana Cortez e doutora Paula Francinete Matos. Aqui eu gostaria de deixar registrado que essas últimas indicações da doutora Rita Cortez e da doutora Paula é em razão de uma sessão especial que ocorrerá no Pará, no dia 27 de março, né, doutora Paula? 27 de junho. Estão, né? todos convidados para vir aqui. Depois vamos fazer um jantar especial com a doutora Rita. E quanto mais gente vier, melhor, porque a bancada do Pará está ficando forte. Obrigado, doutora Paula. Vai ser ótimo. O pessoal aqui no plenário presencial já está animado aqui, já pensando em comprar a passagem para o Pará. Tá certo. Né? Então, dando seguimento, passo agora ao presidente. Vamos começar com a indicação do doutor Emerson, presidente. Já está no nosso ambiente virtual. Pois bem, nós daremos início agora às indicações, começando pela indicação número 034 de 2025, autor Dr. Emerson Afonso da Costa Moura. A matéria reserva às pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas o percentual de 30% das vagas oferecidas nos cursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal. Eu passo, então, a palavra ao doutor Emerson, que se encontra no nosso plenário virtual, para que apresente, então, a indicação. Por favor, doutor Emerson. Boa noite a todos e todas, prezados consortes. Cumprimento todos na figura da mesa. A indicação que eu fiz foi relativa à Lei Federal 15.142, agora de 2025, que trouxe uma reserva de vagas em concurso público, ou seja, para provimento tanto para o servidor público estatutário
quanto também para o empregado público na administração pública federal, de uma reserva de 30% de vaga para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. Eu acho que é um momento importante, porque nós podemos aqui no IEB discutir a consagração do princípio ao pluralismo, que está previsto no artigo 1º da Constituição, e, ao mesmo tempo, também discutir como vamos fazer a interface dessa reserva de 30% de vagas com a de 5% para pessoas com deficiência, e também, talvez, avançar na discussão relativa à questão da igualdade de gênero, que não foi prevista na norma, mas que também seria algo importante de ser debatido aqui pelo IAB, tendo em vista que nós vemos uma predominância muito grande ainda de homens em cargos e empregos da administração pública, em especial nos cargos de direção, nas funções de confiança. Então, a minha indicação no sentido de nós verificarmos, obviamente, a constitucionalidade dessa Lei 15.142 de 2025, à luz do princípio do pluralismo, do princípio do pleno acesso aos cargos, empregos e funções públicas do artigo 37, inciso 1º da Constituição. Só que o encaminhamento que eu faço ao plenário, querido presidente, é no sentido que, ao invés de passar por várias comissões, o que acaba atrapalhando o andamento, muitas das vezes, da realização dos pareceres, é que, como ele envolve um tema multidisciplinar, então, na própria indicação já fez aqui, que nós criássemos um grupo de trabalho para para realizar um parecer conjunto aqui para o plenário, com a indicação de um membro da Comissão de Direito Administrativo, um membro da Comissão de Direito e Política Pública, um membro da Comissão de Igualdade Racial, um membro da Comissão de Direitos da Mulher e um membro da Comissão da Defesa de Pessoas com Deficiência. Então, a minha proposta para o plenário é que nós fizéssemos uma indicação com a formação de um grupo específico, já tinha conversado com a Rita Cortez, para a gente conseguir entregar o parecer em 30 dias para o plenário e apresentar para a sociedade civil. Muito interessante, doutor Emerson. Muito obrigado pelas suas colocações, que foram absolutamente esclarecedoras, eu tenho certeza, não só para mim, mas para todos que ocupam aqui o plenário histórico e o plenário virtual. É uma matéria de extrema relevância e de caríssimo valor à sociedade e a esse instituto. A sua proposta é muito bem-vinda, muito bem aceita e, obviamente, exercendo aqui a presidência interina, eu vou submeter a avaliação da nossa presidente Rita Cortez, que vai decidir o encaminhamento como tem sido feito, não é, Bernardo? E eu acrescentaria somente a sua fala, eu acho muitíssimo pertinente as indicações das comissões, mas também falar da Comissão de Direito Constitucional, eu acho que teria lugar aí também, nesse contexto de avaliação que o senhor nos colocou aqui. No mais, é lhe parabenizar, dizer que a iniciativa é extraordinária. Eu fiquei muito impressionado com o que eu ouvi e eu vou fazer o encaminhamento, então, para a nossa presidente, que vai decidir tão logo ela retorne, tá bom? Só acrescentar aqui alguém contrário aqui no plenário físico, presencial, no virtual, se alguém for contra ou tiver alguma manifestação a fazer. Bom, na ausência de manifestações, está aprovado por aclamação. Tá, doutor Emerson? Aí a presidente decide quanto ao grupo de trabalho, toda essa gestão do grupo, acho que ela pode organizar isso de melhor forma, a ter um melhor resultado, em tempo melhor também. Parabéns, doutor Emerson. Foi colocado em votação aqui, em apreciação, pelos dois plenários, presencial e o virtual, e o resultado proclamado na elegância do nosso secretário-geral. Obrigado. Obrigado, presidente. Vou chamar agora a indicação número 035 de 2025. O autor é o doutor Joicemar Lima Tejo. A matéria diz respeito à liberdade religiosa, laicidade, a resolução número 34 de 24 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, projetos de decreto legislativo número 229 de 24, assistência socioespiritual e liberdade religiosa das pessoas privadas de liberdade. Doutor Joicemar, com a palavra, falando aqui do nosso púlpito, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui sustentando essa indicação. O senhor que sempre acrescenta valorosas indicações e contribui sobremaneira para o crescimento do nosso instituto. Estou só a ouvidos aqui, o senhor tem a palavra, por favor. Boa noite a todas e todos. Saúdo a mesa. Presidente James Walker, parabéns pela condução dos trabalhos.
Saúdo também, doutor Edmê, querido Bernardo, os membros do plenário físico e virtual. Presidente, a minha indicação, ela versa sobre a resolução 34 de 2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa resolução, ela versa sobre assistência socioespiritual e liberdade religiosa das pessoas privadas de liberdade, ou seja, ela pretende dar efetividade ao direito fundamental da liberdade de crença no âmbito carcerário. Mas o que ocorre? No Congresso, na Câmara dos Deputados, há uma iniciativa consubstanciada no projeto de decreto legislativo 229 de 2024, que quer sustar dispositivos da resolução. Quais dispositivos? O que veda proselitismo dentro do âmbito carcerário e o que impede que servidores públicos e profissionais funcionem como voluntários religiosos nas unidades onde trabalham. Ou seja, a Câmara quer sustar essas proibições. Em outras palavras, liberando o proselitismo e que o agente, onde ele trabalha, ele possa funcionar como voluntário religioso, o que é problemático. Então, me parece, presidente, que esse projeto de decreto legislativo representa um espírito dentro do Congresso que, em minha opinião, viola a laicidade. Então, eu faço essa indicação para que a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa possa se manifestar a respeito. É essa a indicação, presidente. Doutor Joicemar, mais uma vez, eu reitero as minhas palavras anteriores relativamente a toda a valorosa contribuição que o senhor tem dado ao nosso Instituto. Enquanto o senhor fazia a sua exposição, eu li aqui a indicação impressa que está aqui na mesa, né? E eu vejo que as suas colocações vão no cerne da questão, que é o balizamento do Bill of Rights, do rol de garantias constitucional da liberdade religiosa. Eu acho que a sua colocação realmente tem toda a pertinência, porque, de outra forma, estaríamos encontrando aqui, nesse cenário da discussão sobre o proselitismo religioso, algum tipo de limitação à liberdade religiosa, e, certamente, essa sua colocação vai atender à busca da consagração dos direitos e garantias fundamentais pelos quais esse Instituto tanto luta. Portanto, eu vou fazer também, como disse anteriormente, o encaminhamento para a nossa presidente e coloco aqui para o nosso secretário-geral Bernardo a apreciação do plenário, por favor. Bom, primeiramente aqui no plenário presencial, alguma manifestação, um voto contra a pertinência da indicação. Tá? No nosso plenário virtual, alguém deseja fazer alguma manifestação? Bom, inexistentes manifestações nos dois plenários, então dou por aprovado por aclamação, doutor. A aprovação da indicação para apreciação pelas comissões que ele indicou. Nesse momento, vale reiterar a todos os presentes ao plenário físico e ao plenário virtual que o que nós estamos votando aqui é a pertinência da indicação. Evidentemente, vai seguir a tramitação formal nos moldes do nosso instituto, tá bom? Dando prosseguimento aqui às indicações, passamos agora à indicação 033 de 2025. O autor é o doutor Vitor Sardas. A matéria é a portaria SDA-MAPA, número 1275, de 7 de maio de 2025, que submete à consulta pública uma proposta de regulamentação para credenciamento de pessoas jurídicas à realização de inspeções ante e pós-mortem de animais para abate. Vai fazer aqui a leitura da indicação doutor Amauri, em substituição ao doutor Vitor Sardas, que teve que assumir um compromisso fora do Instituto. Doutor Amauri, por favor. Boa noite a todos. A mesa na pessoa do querido presidente James.
Em primeiro lugar, saudar todos os presidentes de comissão que estão aqui hoje, doutora Fabíola, doutor Irlan, Bernardo, doutor James, enfim. Temos várias representantes de comissão, consultores especiais, como a doutora Adame, não vejo mais, mas eu vi outro consultor especial ali, enfim, que o doutor Oscar. Então, isso me deixa muito feliz. Não, eu não vou citar todos, senão eu já vou me perder. Mas, enfim, eu queria louvar a todos que estão aqui hoje, Josimar também, Cias também, está vendo? Cada vez que eu olho, lembro de alguém. Bom, vou pedir desculpas de antemão, porque essa indicação não é minha, então eu estou representando o Vitor Sardas e eu posso cometer alguma falha e, de antemão, já peço desculpas, mas o tema é interessante, trata-se de uma portaria que estabelece consulta pública para regulamentar uma lei que credencia pessoas privadas, que indicarão médicos veterinários para fazer análise pós-mortem e antemortem de animais para abate. Tem questões interessantes a serem levantadas, sobretudo porque quem paga, ou quem irá pagar, ou quem irá remunerar essas entidades é o próprio, vou chamar assim, não está assim na indicação, mas entendido dessa forma, é o próprio matadouro, é a própria empresa privada interessada na aprovação desses laudos que serão produzidos pelas empresas credenciadas. Então, essa confusão de quem remunera, quem presta o serviço, como se dá a contratação, ela vai ser regulamentada e, para isso, tem essa consulta pública. Então, a indicação é justamente para se estudar como se dará, ou uma proposta de como não deve se dar esse tipo de contratação. Então, a indicação é para isso. Tá bom? Muito obrigado, Amaury. A sua exposição aclarou ainda mais essa indicação, como sempre, muito bem colocada, como tudo que vem de ti, Amaury. Né? Uma colocação muito pertinente. É claro que a indicação, nós sabemos, ela não é sua, é uma indicação do querido Vitor Sardas, né? um membro muito ativo do nosso Instituto, mas é uma indicação muito importante e nós faremos o encaminhamento para nosso presidente, como de praxe, e eu vou passar aqui ao nosso secretário-geral, meu querido Bernardo, para que ele submeta aqui a apreciação. Como sempre, como de hábito, ao plenário presencial, para saber se tem alguma manifestação, um ponto contrário à pertinência da indicação. Não temos plenário virtual, alguma manifestação, alguma questão contrária à indicação? Não. Na ausência, então, aprovada por aclamação. Dando continuidade e na sequência, nós temos duas indicações dos mesmos autores. Uma do meu querido amigo de longa data, um advogado admirável, o José Agripino, que está aqui presente ao nosso plenário físico, e também do Paulo Fernando de Castro, outro advogado brilhante, que vão agora subir aqui ao nosso púlpito, falar da tribuna, para apresentar primeiro a indicação 036-2025, os autores, repito, José Agripino da Silva Oliveira e Dr. Paulo Fernando de Castro, a matéria anistia aos condenados ou que respondem processo penal pela prática de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, extinção da punibilidade dos respectivos crimes. Meu querido amigo, doutor José Agripino, tem a palavra, por favor. Boa noite a todos e a todas, confreiras, confrades, presentes aqui no plenário histórico e do plenário virtual. Queria também cumprimentar, saudar nosso presidente desta sessão histórica, presidente, porque eu vou fazer aqui uma revelação, para quem não sabe, o professor James Wall, que hoje está presidindo essa sessão, foi meu professor na graduação há longo tempo. E hoje, neste momento histórico,
nós estamos nos reencontrando aqui. Já nos reencontramos na UAB, onde somos conselheiros, trabalhando lá nas comissões, e hoje aqui no plenário histórico estamos fazendo esse reencontro. Para mim é motivo de muito orgulho, professor, de reencontrar aqui nesta posição. O senhor é uma fonte de inspiração, de sabedoria. Então, meus parabéns pela presidência. Quero cumprimentar também minha conterrânea, minha amiga, Edmê, que, assim como eu, é nordestina e é maranhense, é uma mulher preta, que muito bem representa a negritude aqui nesta casa histórica. E quero cumprimentar também nosso ilustre secretário, competentíssimo, que está tocando aqui a nossa secretaria. Cumprimentar o plenário na pessoa da minha vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial, doutora Cíntia, e do consultor Humberto Adame. Senhor presidente, serei breve, até porque metade do meu tempo eu já gastei nos cumprimentos, mas essa indicação, ela trata de um tema muito sensível e muito caro para nós. Todo mundo tomou conhecimento que, recentemente, um humorista foi condenado por praticar crimes. E uma deputada ficou indignada com essa condenação e propôs um projeto de lei na Câmara dos Deputados, acreditem se quiser, para revogar, depois de anos de trabalho, de militância dos movimentos, movimento negro, que em 2023 houve a aprovação da Lei 14.532, que alterou a Lei CAO 7.716, uma das leis mais importantes do combate ao racismo, que vigorou durante anos no Congresso Nacional, no Brasil, e houve uma alteração em 2023. A proposta, senhor presidente, senhores e senhoras, da ilustre deputada, propõe, como Vossa Excelência já leu, senhor presidente, na ementa, o que ela propõe? A anistia a todos os, é isso mesmo, a todos os condenados ou que estejam respondendo a processo penal com base nas condutas tipificadas nos dispositivos alterados ou revogados por esta lei, extinguindo-se a punibilidade dos respectivos crimes, ou seja, caso o projeto seja aprovado, todos os condenados por crime de racismo e preconceito serão sumariamente anistiados, inclusive aqueles com sentença transitada em julgado. Nós entendemos, senhor presidente, eu, o doutor Paulo, que infelizmente, em razão de um compromisso, não pôde estar aqui para fazer a apresentação, que esta matéria merece a apreciação desta casa. Este é o motivo da nossa indicação, senhor presidente. Doutor José Agripino, querido amigo, primeiro eu quero lhe agradecer pela gentileza das palavras, mas não sem antes arguir a sua suspeição por esses elogios imerecidos. Fui seu professor, acho que já há 20 anos ou mais, não sei, talvez. Eu leciono humildemente Direito e Processo Penal desde 1994, em algumas instituições de ensino. Prestei atenção na sua fala, sempre muito bem posta, muito bem colocada e esclarecedora. E, enquanto o meu amigo da nossa tribuna se manifestava, eu lia aqui mais alguns trechos da proposta, dessa indicação, e eu digo que, como penalista que sou, isso significa um enorme retrocesso. Parece, e aqui você menciona, que o início desse debate, nesse aspecto, se deu a partir da condenação do humorista, que a proposta da deputada federal, faço questão de dizer o nome, Caroline de Tone, também é uma piada, porque anistiar todas as pessoas que cometem esse crime, que é bárbaro, contra a existência, contra a dignidade do nosso povo, e o nosso povo é majoritariamente preto,
significa afrontar a dignidade de todos os povos existentes dentro do povo brasileiro. Portanto, eu quero lhe parabenizar, faremos a indicação para o encaminhamento para a nossa presidente e vamos colocar aqui a apreciação dos plenários presencial, plenário histórico e o virtual, nas palavras aqui do nosso secretário-geral, mas eu quero parabenizar, antes de tudo, a você, meu querido amigo doutor José Agripino, e ao doutor Paulo Fernando, tá bom? Obrigado, presidente. Bom, vamos lá, aqui no plenário presencial, doutora Flora, inscrita para falar, mais alguém? Doutora Flora, pode... Ali, fala ali para você aparecer, para você aparecer no vídeo para falar. Pois é. Pode falar aí, pronto. Eu gosto de falar do Strom. Olha, presidente, Edmê, linda mulher, elegante, é verdade. Todos presentes. Eu acho isso tão absurdo que eu acho que merece a nossa indignação, mas não dar tempo no nosso trabalho para discutir. Desculpe, Agripino, mas eu sou a favor de não discutir, fazer uma moção de estamos espantados como isso chegou a ser cogitado por uma branca azeda, eu acho que é aquela de Santa Catarina, não sei. Tem foto aí? É do PL de Santa Catarina. Então, pois é. Isso é absurdo. Vocês me perdoem, mas eu acho que até debater isso é um absurdo. Então, eu pediria que o Instituto sim se pronunciasse duramente contra a existência de uma coisa tão inconstitucional, tão absurda e que significa um retrocesso tão absurdo. Eu acho que nós não devemos considerar uma indicação. Essa é a minha opinião, desculpe, eu sou um pouco radical nessas coisas. Portanto, nós temos aqui, Bernardo, além da indicação, uma proposta de uma moção, poderia ser chamada, então, de uma moção de repúdio. Sim, sim, Bernardo. Bom, alguém mais aqui no plenário, por favor, doutor? Vou falar dali. Já fazia algum tempo que eu não vinha aqui no plenário, eu sou associado desde 98. E há muito tempo eu não vejo algo tão escabroso quanto essa proposta de lei, né? Então, concordo com a nossa consorte de fazer uma moção de repúdio. Não só a indicação em si já demonstraria, talvez, um mandado de segurança, sei lá, alguma ação que pudesse brecar isso aí, mas a moção de repúdio também, pelo menos. Agripino, meu querido doutor José Agripino, me foi cantado aqui pelo nosso secretário-geral, do alto da sua experiência, de secretariar todas as sessões aqui, junto com a Edmê, da possibilidade de você pensar em transformar a tua indicação numa proposta de moção de repúdio. O que você acha dessa colocação, dessa proposição? Eu acho que as duas propostas não são excludentes. Eu acho que fazer o parecer... Porque, assim, a nota, nós vamos fazer a nota, vamos publicar e o projeto vai andar. Então, nós precisamos ter um parecer técnico, jurídico, com a posição, contestando a proposta do PL e sem prejuízo da gente fazer a nota, que é uma posição política do Instituto. Então, presidente, esse é o encaminhamento. Bom, doutora Mauri, então, pretende falar. Por favor, Mauri. Eu vou falar rapidamente. Eu entendo o seguinte, uma moção de repúdio para depois uma indicação de parecer
me parece um pouco complicado, porque eu já estaria, antes do parecer, externando a minha posição de repúdio com relação ao projeto de lei. Então, eu acho que, vou discordar do meu amigo, que elas são, pelo menos neste momento, antagônicas. Tá? Se quiser seguir com a indicação, fazer o parecer, e após o parecer, concluindo pelo total absurdo do PL, então se poderia caminhar para uma moção. Mas acho que, ao contrário, não dá. É só a minha opinião. E eu, particularmente, concordo com qualquer uma das duas, porque acho realmente execrável. Doutora Dami, que pediu a palavra, eu só queria também fazer uma sugestão aqui. Então, já que há uma discussão entre moção e indicação, que essa indicação seja recebida com urgência para votação na próxima semana e já saia o parecer com a finalização da posição do IAB, já devidamente estudada pelas comissões envolvidas, né? Encaminhamento imediato para isso. Doutor. Bom, boa noite a todos. Prazer em ver a presidência do meu querido James Walker aqui. Muito bom vê-lo nessa cadeira de Montezuma, ladeado pela querida Edmê. Meu boa noite a todos do plenário histórico e também do plenário virtual. Eu vou ser muito breve, até porque eu tenho que sair para uma live agora às 19 horas, não sei se nem vai poder ficar aqui. Eu só quero dizer o seguinte, eu estou total acerto com o nosso consorte ali. O encaminhamento mais lógico é aprovar a indicação feita aqui pelo nosso consorte Agripino, e a moção ela fica a critério da presidência. Não, no momento que achar mais adequado, a presidente Rita vai fazer, deixa anotado aí aprova, não se confunde. Não acho que uma coisa exclui a outra. Já tem um estudo, os proponentes fizeram aqui, aprova por aclamação, e a nota de repúdio fica quando a presidente Rita Cortez achar mais conveniente. Pode ser assim? Obrigado. Eu vou colocar alguém no plenário virtual deseja algum comentário? Uma manifestação? Não, no virtual ninguém pretende se manifestar. Bom, a sugestão aqui para votação é a seguinte, aprovar a indicação, se todos estiverem de acordo, com urgência, para que seja apresentada já na próxima semana o parecer, e do parecer aprovado, né, se transforma, o parecer também pode ser encaminhado e dado encaminhamento às diversas casas legislativas do Brasil inteiro, porque isso é uma lei, um projeto, um PL federal, mas isso pode, né, acabar também reverberando nos estados. Então, que seja encaminhado, dado mais completo encaminhamento, para que esse absurdo não prospere. E, exatamente, eu acho que com a aprovação da indicação de um parecer nesse sentido, a moção fica até prejudicada, porque a gente vai ter... Ou não, exatamente. Mas, então, eu estou colocando em votação agora, aqui no plenário presencial, se todos concordam com essa aprovação da indicação em caráter de urgência. Bom, todos concordam aqui. Sim. Claro, com certeza. No plenário virtual, alguém discordante quanto ao encaminhamento com urgência dessa questão, para que na próxima semana já volte a pauta com parecer pelas devidas comissões. Alguém contrário? Bom, na ausência de discordância, né, seguiremos então, doutora Agripino, com encaminhamento para as comissões. Quais foram as comissões? As comissões que o senhor indicou foram direitos humanos, igualdade racial e direito penal. Tá? Então, já fico aqui os constitucional, não. Constitucional? Incluiria constitucional? Então tá, então acho que... Então, as 4 comissões serão amanhã não, na sexta-feira, informadas da urgência,
que aquelas que não apresentarem o parecer vão ficar fora, né? Vai ser votada na próxima semana, analisada na próxima semana pela plenária, aquelas comissões que apresentarem o respectivo parecer. Tá? Se os presidentes quiserem entrar em contato um com o outro e fazer um parecer único, também é muito salutar. Eu já me comprometo. Sim. Como membro da Comissão de Direito. Sim. Como membro da Comissão de Direito Penal, já me comprometo a fazer contato, ainda hoje, com o nosso presidente, Cristiano Fragoso, dando esse encaminhamento. Claro que vai ser formalmente amanhã, mas eu já comunico a ideia a ele para a gente acelerar. Eu já estou até pedindo aqui ao nosso funcionário Pedro para que faça o encaminhamento hoje ainda à noite para as devidas comissões, para que já possam ir trabalhando, inclusive, no feriado de amanhã. Obrigado, Pedro. Dando continuidade, a última indicação dessa sessão, a indicação número 037 de 2025, também de autoria do Dr. José Agripino da Silva Oliveira e do Dr. Paulo Fernando de Castro. A matéria é o projeto de lei 4.069, de autoria da deputada Michele Colins, que altera a lei 8.906 de 94, portanto, o Estatuto da Advocacia, que regulamenta a atuação dos advogados com perícia no setor imobiliário, define as atribuições da OAB e assegura o livre exercício profissional dos advogados, conforme as qualificações técnicas e profissionais. Com a palavra, o proponente, o autor da indicação, doutor José Agripino, por favor. Obrigado, senhor presidente. Serei brevíssimo. Essa indicação também, assim como a anterior, é subscrita pelo doutor Paulo Castro, nosso companheiro e membro aqui. Esse projeto pretende alterar o Estatuto da OAB ao permitir que os advogados façam, né, sejam peritos, emissão de opinião técnica e parecer de transações imobiliárias, compra e venda e tal. Esse é, em síntese, o objetivo do projeto é esse: permitir que os advogados, além das atribuições que hoje possuem, também possam emitir pareceres, dar assessoria de forma legal. Senhor presidente, em síntese, é essa a indicação, que nós entendemos que, por ser uma matéria que afeta a nossa profissão, a nossa atividade, merece uma apreciação desta casa. Em síntese, é isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor José Agripino. Obviamente que, se o projeto de lei ele tem o condão de alterar a Lei 8.906 de 94, que é o diploma normativo que define as balizas das nossas atividades, evidentemente que o nosso olhar deve recair sobre esse projeto. A sua proposta aqui, a sua indicação é muito bem-vinda, e eu vou submeter igualmente a nossa presidente Rita Cortez, e passo a palavra para o nosso secretário-geral Bernardo para submeter a apreciação dos dois plenários. Obrigado. Bom, plenário presencial. Alguém gostaria de fazer alguma manifestação? Bom, plenário virtual. Alguma manifestação ou contrariedade? Bom, na ausência de manifestação nos dois plenários, dou por aprovada por aclamação a indicação. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabenizo pela condução do trabalho. Obrigado, doutor José Agripino. Parabéns pelas propostas e indicações, que foram as duas aprovadas aqui por unanimidade. Vamos dar sequência a essa sessão. Passo de novo a palavra ao nosso secretário-geral. Bom, agora vamos para a votação de novos sócios. Tá? Primeiro membro proposto para a votação é a doutora Ana Carolina da Silva Martins. Ela foi proposta pela doutora Ludmila Chargel Maia e pela doutora Débora Batista Martins.
João, pode colocar. Isso, obrigado. No plenário virtual, aprovada por unanimidade, e no plenário presencial também. Vamos ao segundo membro a ser votado, doutor Antônio Augusto Madureira de Pinho, está sendo proposto pelo doutor Aloísio Augusto Paz de Lima Martins. Aprovado por unanimidade. Lembrando que quem se abstém não interfere na votação, tá? Então é importante que se diga isso. Membro efetivo, Dr. Daniel Maris Gudino, proposto pelo Dr. Ilan Leibel Schwartzman, que está aqui presente, e Dr. Adilson Rodrigues Pires. Aprovado por unanimidade nos dois plenários. O próximo proposto é Dr. Francisco da Cunha e Silva Neto, proposto pela doutora Rita Cortez e pela doutora Maria Elizabeth da Silva Nunes. Aprovado por unanimidade nos dois plenários. Próximo membro efetivo, proposta a doutora Rosana Greenberg. Proponentes são Dr. Fábio Túlio Barroso e Dr. Jorge Rubem Folena. Aprovado por unanimidade em ambos os plenários. Membro efetiva, doutora Roberta Correia de Araújo, doutor Fábio Túlio Barroso e doutor Jorge Rubem Folena. Aprovado.
Aprovada. Membro efetivo, Dr. Oswaldo Henrique de Siqueira. Proponente, Dr. Márcio Lopes Cordeiro e Dr. Henrique Lopes de Souza. Aprovado. Membro efetiva, doutora Tayane Ataíde Ferraz Sarges. Proponente, doutor Alexandre de Carvalho Aires. Doutora Tayane, aprovada. O último membro efetivo, proposta, doutora Selma Maria Ferreira Lemes. Proponente, doutora Camila Mendes Viana Cardoso e doutora Adriana Brasil Guimarães. Doutora professora Selma Lemes, aprovada. Bom, agora, antes da leitura de doações, vamos abrir para oradores, doutor James. Tá? Inscritos, mesmo não vindo, o doutor Sérgio Santana se inscreveu, mas ele não veio, né? Então, passa a palavra ao doutor Joicemar, que é o primeiro inscrito. Boa noite, novamente. Presidente, eu gostaria de expressar meus votos de que o Instituto dos Advogados Brasileiros siga sempre uma tribuna aberta na defesa dos direitos fundamentais, da justiça social e da democracia, não apenas no Brasil, como no mundo. Temos uma responsabilidade histórica enorme. Eu gosto de lembrar sempre, Sua Majestade Imperial Pedro II teve participação direta na criação desse instituto, no cada vez mais longínquo ano de 1843. Isso nos dá legitimidade e grandeza para participar dos grandes temas da contemporaneidade. Presidente, o direito internacional é, por exemplo, uma seara importante. É preciso fazer a denúncia cabal de governos que violem os direitos humanos, que atentem contra a democracia, que cometam atos de genocídio e crimes de guerra. Não há inimputabilidade nesse quesito. Nenhum Estado, governo ou povo tem justificativa ou carta branca para cometer crimes contra a humanidade. Como diz Clovis Bevilacqua, abre aspas, são repelidos pelo direito internacional todos os atos de crueldade, perfídia e inútil abuso da força. Fecha aspas. Essas situações devem ser denunciadas abertamente, sem medo nem tabu. A defesa dos valores civilizatórios deve ser feita sem receio de ferir suscetibilidades. Presidente, o IAB tem
tem, como dito, autoridade moral para fazer a defesa de tais valores contra quem quer que seja. A omissão nesses assuntos corresponde a uma triste cumplicidade. No mínimo, seria um triste amesquinhamento do nosso papel histórico. Presidente, essa é a minha manifestação que eu trago aqui para a tribuna, e se Vossa Excelência me der a honra, que essa manifestação fosse incluída na ata da sessão. Muito obrigado pela oitiva, pela atenção. Doutor Joicemar Lima Tejo, sempre fazendo colocações pertinentes, e essa é uma colocação que, nestes tempos, tem lugar, e que foi colocada por Vossa Excelência da tribuna de uma forma serena, de uma forma muito gentil, mas muito consciente da importância desse instituto no olhar para uma questão que é hoje de interesse mundial, certo? Mas que, evidentemente, doutor Joicemar, o IAB teve, tem e sempre terá um olhar para as humanidades, para os povos, para a vida humana, para a consagração da defesa da vida humana. Porque, se nós estamos falando de ambientes de guerra, numa guerra não existem vencedores, todos perdem. Numa guerra, aqueles povos que entram em guerra, entram sabendo que, independentemente daquilo que pode ser proclamado eventualmente como resultado, todos são perdedores. Se uma vida do nosso lado foi perdida, nós já somos perdedores, porque absolutamente nada justifica uma guerra. Eu vou submeter o seu requerimento à nossa presidente, né, com uma recomendação minha, enquanto terceiro vice-presidente, dizendo que as suas colocações foram serenas, ponderadas, com nenhum caráter de ataque a qualquer entidade, a qualquer nacionalidade, a qualquer etnia, porque esse é o olhar desse instituto, de jamais proclamar ataques. Nós proclamamos sempre e sempre, Bernardo, a paz. O Instituto proclama a paz e a defesa das liberdades, a defesa das democracias, a defesa dos direitos dos povos, do direito dos credos, e as suas colocações são bem-vindas, recebo com muita tranquilidade, porque as suas colocações, repito, foram, além de muito bem postas, muito serenas e equilibradas. Vou fazer o encaminhamento conforme Vossa Excelência solicitou. Por favor. E eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, estão inscritos aqui pela ordem doutora Flora, doutor Ilan e doutor Amauri. Né? Doutora Flora vai falar? Então, doutor Ilan. Tá. E aí, vai o Ilan. No encerramento das falas, eu estou dando as inscrições aqui por encerradas, tá? Então, teremos Ilan e Amauri. Então, teremos dessa ordem, doutor Ilan, doutor Amauri, e encerramos as falas, não é isso? Porque no plenário virtual não há inscritos. Tá bom, então faremos dessa forma. Doutor Ilan, com a palavra. Boa noite, cumprimento doutor James Walker aí por estar conduzindo com muita maestria essa noite feliz de hoje, o doutor Bernardo e a doutora Edmir. Também todos aqui presentes e também os que estão na plenária. Eu vou discordar do meu colega que falou anteriormente. Acredito que falou de coração, como sempre se pronunciou sempre a favor da liberdade, da igualdade, sempre respeitei muito a sua fala. Mas acho que é importante a gente ter em mente que a gente não está falando de um simples genocídio ou de uma simples situação que ocorreu agora, que está ocorrendo essa semana, né, onde talvez todos nós tenhamos algum parente, seja de um lado ou seja de outro. A gente está falando de um fato que, na verdade, apesar de ser muito anterior, ele tomou proporções muito maiores a partir de 7 de outubro de 2023. Foram mais de 1.200 civis israelenses assassinados, incluindo crianças queimadas vivas, mulheres estupradas, uma foi estuprada 58 vezes, famílias foram mutiladas,
Famílias foram executadas dentro das suas casas, em suas camas. Jovens foram chacinados em um festival de música de paz. Mais de 250 pessoas foram sequestradas. 58 ainda estão. Tanto essas pessoas quanto também os corpos ainda estão sendo mantidos em túneis, escondidos em túneis dentro da faixa de Gaza, né? Não dá para a gente pegar e olhar e acreditar que é um fato isolado. Não é um fato isolado. Não começou agora. Infelizmente, essa é uma situação por culpa de 2 estados, né? A gente não pode aqui tentar jogar isso para uma religião, mas são 2 estados que estão há alguns milênios em discordância, né? E eu acredito muito que, se existir, por parte do IAB, qualquer tipo de pronunciamento ou registro, deve ser registrado os 2 pontos. Deve ser registrado, talvez, que o doutor Joicemar falou, a gente acha que tem que ouvir sempre os lados e ponderar, isso eu acho que é muito importante. E eu ouvi também o outro lado. Não existe só um lado que está sendo, enfim, tendo seus direitos violados, né? O Estado de Israel, quando está atacando o Irã, ele está mirando dentro de estabelecimentos militares, está buscando eliminar líderes militares. Do outro lado, não é assim que funciona. A gente pode ver como que o Hamas funciona, é financiado pelo Irã. Então, essas são as ponderações que eu faço. Se for mantido o pleito do Joicemar de que essa moção, não sei como é que esse apelo, né, não sei qual é o nome que está se dando. Veja, não está mantido nem deferido, está submetido à presidência. Então peço que seja submetido esse meu pleito, igualmente, junto com o do doutor Joicemar, porque eu acredito que essa é uma ponderação que deve ser feita com um olhar mais amplo do que simplesmente acreditar que só existe um lado que é bonzinho e um lado que é mau. Não é assim que funciona. Eu queria esclarecer que o pedido do doutor Joicemar, doutor Ilan, é apenas para constar o pronunciamento dele em ata, nada além disso. Então, que o seu pronunciamento também fique constando na ata, aliás, como de todos, né, não só dos 2. Eu queria, igualmente, como fiz com o doutor Joicemar, parabenizar o querido doutor Ilan pelas suas palavras, muito bem colocadas, com a mesma tranquilidade, com a mesma serenidade e com a mesma elegância do doutor Joicemar. Ambos se colocaram como nós esperamos que advogados se coloquem no Instituto da Grandeza do IAB, mas só queria fazer aqui pontualmente uma colocação que, independentemente, e aqui eu reconheço de forma inexorável aquele holocausto ocorrido no ano de 2023, mas uma chacina, enfim, aquele ato de barbárie, aquele massacre, Não, eu não vou entrar, eu só quero terminar, Eu reconheço aquela barbárie, mas eu reconheço que uma barbárie não justifica novas outras. É disso que eu estou falando. E se deixasse eu terminar, já seria. E que o IAB não se pronuncia em mérito dessa discussão, eu tenho certeza que a Rita não vai entrar no mérito. O mérito deve ser discutido pelas nações. Aqui nós vamos nos pronunciar sempre pela vida humana e pela paz. Pela vida humana e pela paz. Eu vou requerer, eu mesmo, que sejam inseridos e consignados os 2 registros em ata e tudo submetido à nossa presidência, à nossa presidente, mas, enquanto terceiro vice, eu digo, não é mérito do IAB, não é um mérito a ser apreciado pelo IAB. O IAB é pela paz, é pela dignidade humana e é pela humanidade. Tá bom, Bernardo? Vamos em frente? Sim, eu hoje estou com um problema com o microfone. Bom, mas vamos lá. Doutor Agostinho pediu aqui a palavra. Doutora Maurício, só pode passar... Então, tá bom. Doutor Agostinho, 3 minutos, doutor Agostinho. Seja muito bem-vindo, doutor Agostinho, com a palavra, tá? Na qualidade de membro do IAB, eu pedi a palavra para me manifestar. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar
a mesa, na pessoa do presidente, doutor Bernardo, doutora Edmê. A parte virtual, gostaria de cumprimentar mais uma vez o eminente desembargador Raudênio, está ali. Bom, antes de falar o que eu gostaria de dizer aqui da tribuna, eu gostaria de saudar os partícipes da administração da doutora Rita de Cássia Santana Cortez, na pessoa de todos aqui, dos partícipes da sua administração. Entre eles, doutor Agripino, doutor Luiz Henrique, Joicimar. Eu não estou falando o nome de todos porque eu não sei. Mas, na realidade, eu vim aqui para saudar o presidente desta sessão. Eu já tenho bastante anos vivido e muito tempo inscrito na OAB. Eu não conhecia o presidente. Estou vendo o presidente aqui agora a terceira vez. E vi na tribuna, eu vi na televisão, quando ele estava defendendo um advogado que teve as suas prerrogativas arranhadas lá na Marinha. E eu vi o presidente lá, eu que já fui delegado várias vezes lá na Justiça Militar, aqui na primeira CJM, nunca aconteceu aquilo que aconteceu dessa vez que o presidente estava lá. Então, presidente, eu gostaria, o senhor é o doutor James, não é isso? Eu procurei ali para o Amauri, o seu nome correto, que eu não, sinceramente, às vezes eu vejo aqui e eu não sei o nome. Mas meus parabéns pela condução desta reunião aqui, da presidência, e meus cumprimentos por o que o senhor falou naquele dia lá. Eu cheguei depois de falar com o juiz, que é meu contemporâneo, meu calouro, que fez aquela audiência de custódia, e ele até falou, Agostinho, na tua época não acontecia isso, realmente não acontecia. Eu acertava logo com o advogado, eu sou advogado porque gosto de ser advogado, e eu não admito que advogado seja massacrado em momento algum. Muito obrigado, presidente. Imagina. Eu fico absolutamente lisonjeado com as suas palavras, doutor Agostinho, palavras proferidas desse calibre, desse quilate. Para mim, eu me sinto absolutamente tocado. Sei que estou desempenhando um papel importante, que é muito maior do que eu posso efetivamente exercer, muito maior do que eu ser presidente de prerrogativas, porque é defender toda a nossa classe na Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho dado o meu sangue e o meu máximo por isso. E pode ser que não atinja os objetivos, mas se eu já ouvi de um advogado da sua estatura essas palavras, eu já me sinto com o meu dever cumprido. Fico muito, muito, muito agradecido, doutor Agostinho. O nome do magistrado é doutor Cláudio Amin, que me fez ali a gentileza de me receber, me tratou com muita elegância, muita deferência e soltou o advogado imediatamente, porque a prisão era ilegal, e depois disso fui chamado ao primeiro comando do Distrito Naval aqui e recebi uma medalha e fui condecorado pela Marinha, para os que não sabem disso, junto com a nossa presidente, Ana Tereza Basílio, porque cumprimos o nosso papel histórico de defesa da advocacia. Foi isso que nós fizemos, tá bom? Dando seguimento, o último inscrito é o doutor Amauri Marques. Doutor Amauri, tem a palavra, assuma a tribuna, por favor, pelo prazo de 3 minutos. 3 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, presidente James, boa noite, querida Edmê, Bernardo, não menos querido. Na verdade, eu ocupo a tribuna agora para dividir com vocês a minha indignação. Não sei se terei o retorno disso, mas não podia ficar calado. No dia 12, aqui no município do Rio de Janeiro,
foi promulgada a lei, que eu tenho que ler, cujo número eu não sei, 8936. Eu vou ler, que eu acho que é bem melhor. Tá? Fica estabelecida a obrigatoriedade de fixação de placas ou cartazes informativos acerca do aborto nas unidades hospitalares, instituições de saúde, clínicas de planejamento familiar e outros estabelecimentos relacionados à saúde no âmbito do município. Agora vem o melhor. Os cartazes ou placas informativas devem conter os seguintes dizeres: aborto pode acarretar consequências como infertilidade, problemas psicológicos, infecção e até óbito. Essa é uma placa. A outra placa é: você sabia que o nascituro é descartado como lixo hospitalar? Essa é a segunda placa. E a terceira placa: você tem direito a doar o bebê de forma sigilosa. Há apoio e solidariedade disponíveis para você. Dê uma chance à vida. Por que isso me causa indignação, além do que está escrito? Porque nós devemos pensar o seguinte: as mulheres que se... Porque eu ia falar pessoas, é um absurdo, né? Porque são as mulheres que podem praticar aborto. E que aborto é esse? É o aborto legal. É o aborto em que a mulher só pode praticar em risco de vida, estupro e, mais recentemente, me corrijam, do feto anencéfalo. Então, veja o seguinte: uma mulher é estuprada, estou vivendo isso e gostaria que vivessem comigo. Ela é estuprada, se submete, porque é uma submissão pública, a um pedido de aborto legal, esse aborto é concedido, ela vai para cumprimento da lei e recebe uma placa dizendo o seguinte: o seu bebê será jogado no lixo. É isso que ela vai ver no hospital. E aí, vamos lá. Essa mulher, ela estava com risco de vida, ou risco de morte, né? Porque na minha época, eu sou velhinho, era risco de vida. Ela está com risco de morte e foi autorizada a fazer o aborto por risco de morte. E chega lá no hospital e diz para ela o seguinte: o aborto pode te matar, hein? Porque você pode pegar uma infecção, hein? Essa é a lei, isso não é uma proposta. Essa lei, ela foi publicada no dia 13 agora, aqui no município do Rio de Janeiro. Enfim, eu gostaria de compartilhar a minha indignação. Eu acho que a minha indignação é pequena, perto do município, perto do Estado, perto do país, mas eu gostaria de compartilhá-la com vocês. Muito obrigado. Bom, Amaury, muito obrigado pelas suas palavras. Realmente é algo que causa profunda indignação. Eu comungo do mesmo pensamento seu, mas o nosso querido Bernardo tem informações complementares e me parece que há requerimento do uso da palavra pelo plenário virtual. Vamos, por favor, Bernardo. Bom, a doutora Glória Márcia Persinoto pediu a palavra e acabou também de me encaminhar aqui pelo WhatsApp, que há uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra esta lei. Então, doutora Glória, com a palavra. Com a palavra, doutora Glória, receba daqui as minhas saudações, por favor. Obrigada. Eu ia até, nem haveria necessidade de falar, porque encaminhei para o nosso ilustríssimo secretário a cópia da ação civil pública que eu recebi da doutora Leila Linhares, nossa consórcia, em que o promotor de justiça da tutela civil, Tiago Joffre, ingressou já com os pedidos de tutela de urgência, deixar de afixar, e a seguem-se são 4 itens que eu me escuso de ler, uma vez que, graças à tecnologia, já encaminhei para o nosso secretário, de modo que já há uma atuação do MP pelo doutor Tiago Joffre. Falta agora a nossa, evidentemente, né?
Obrigado, doutora Glória, minha eterna professora de Direito Comercial. Doutora Glória, muito obrigado pela sua exposição, que nos acrescentou muito aqui. Recebemos aqui, o doutor Bernardo me mostrou o encaminhamento, é o Ministério Público fazendo a sua parte pela promotoria de tutela coletiva, porque nem sempre aquilo que se produz no ambiente parlamentar deve ser consagrado ou deve merecer a ratificação do Poder Executivo, e nós estamos atentos a isso, mas muito boas as suas colocações, doutora Mauri. Tem mais alguém inscrito? Tem um inscrito, o doutor Luiz Henrique, que acabou de se inscrever, e a doutora Cíntia, em razão, acho que, do mesmo tema. Tribuna, por favor. Por favor. Boa noite a todos. Para dar celeridade, acredito que o Instituto deveria se manifestar formalmente sobre essa... ou apoiar a manifestação do Ministério Público oficialmente, talvez um parecer. Eu não sei qual é o procedimento mais relevante indicado para isso aqui, mas eu estou revoltado e eu acho que nós temos gabarito suficiente para apresentar um parecer técnico apoiando o trabalho do fiscal da lei. É uma sugestão. Vai ficar consignada em ata a sua proposição e nós vamos submeter à nossa presidente necessariamente. Exatamente, eu até sugeri aqui ao doutor Joicemar, que é o responsável pelas indicações da presidência, que levasse isso diretamente à presidência com urgência. Pode ser, doutor? Que, se ela entender por uma indicação, saia como indicação da presidência do IAB essa matéria. E esse projeto de lei, talvez com proposta de amicus curiae, essa ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Então, antes de passar para a minha querida amiga, com a celeridade própria e inata ao nosso secretário-geral, ele já fez o encaminhamento e aqui é a solução imediata. Já está entregue ao doutor Joicemar, que já vai fazer todo o encaminhamento à presidência, que é a função dele, institucional, e já temos um secretário-geral que realmente não brinca em serviço. Minha querida amiga Cíntia. Boa noite. Primeiramente, queria parabenizar aqui, cumprimentar todos, né, do plenário histórico, os que estão virtualmente. James, a gente já trabalhou juntos, né, na OAB, já fui secretária na parte de compliance, é uma pessoa que estimo muito, tenho muito carinho. Estou feliz de participar hoje, você presidindo. É uma honra compartilhar esse momento com você. Seu crescimento também faz parte do meu crescimento, porque você me inspira. Parabenizar a Edmê, uma amiga querida, que está sempre aqui elegante, né? A gente também se espelha nela. Quero chegar nesse corpo físico aí, né? Estou malhando para isso. Doutor Bernardo, também a quem eu tenho muito carinho, nosso secretário-geral. Queria parabenizar o doutor Mauri por trazer esse tema tão sensível e aí relatar que esse tipo de informação desinforma um direito que é legal. E essas vítimas já vão muito fragilizadas para um lugar que é de acolhimento, e não tem esse acolhimento, né? Pelo contrário, ela fica constrangida, então ela tem vários direitos violados. É extremamente importante que o Instituto tenha essa participação e faça o que o doutor Luiz Henrique também orientou, de acompanhar o MP, porque é uma pauta extremamente relevante, vai contra os princípios legais. A gente não pode admitir que cartazes ideológicos, partindo do município, partindo de quem tem que preservar o direito dessas pessoas, eles estão violando. Então, assim, não podemos aceitar esse tipo de transgressão ao direito das vítimas, né, que tem que ser acolhida. É só isso, e parabéns a Mauri por trazer esse tema tão sensível e que nos é muito caro. Parabéns também a você, doutora Cíntia. Muito bem colocado. Palavras muito importantes para todos nós, esclarecedoras, que ratificam os entendimentos dos nossos colegas que se manifestaram anteriormente. E agora vamos dar continuidade, estamos chegando ao final, quase ao final da nossa sessão. Agora nós temos aqui algumas questões que estão postas para essa mesa para divulgação. E essa divulgação será feita pela nossa querida Edmê. Por favor, Edmê.
Primeiramente, eu preciso ler a lista de doação da Biblioteca Daniel Arão Reis. Doação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Normas internacionais e controle da convencionalidade na Justiça do Trabalho. Normas internacionais e controle da convencionalidade da Justiça do Trabalho. Bom, assim encerra a lista de doação da biblioteca do que nós recebemos por esses dias. E agora é a divulgação do IAB, conexão IAB. Então, nós temos a conexão no dia 26, às 19 horas, com a nossa presidente, doutora Rita Cortez, com a doutora Ana Amélia Mena Barreto, vice-presidente, segunda vice-presidente, Marcos Vinícius, diretor de comunicação, Flávio Pita, coordenador de programa e conexão IAB. Isso tudo acontecerá no dia 26/6, às 19 horas. Em seguida, nós temos um bate-papo com o IAB, é a apresentação do IAB, seus objetivos, papel na sociedade e posse aos novos associados do Pará, que já foi colocado aqui pelo nosso querido presidente, inclusive com a presença da nossa confreira que mora no Pará. A apresentação da doutora Rita Cortez, que é presidente do IAB, Sávio Barreto, presidente da OAB do Pará, Paula Fracinete Matos, representante institucional do Estado do Pará. Isso tudo acontecerá no dia 27 de junho, sexta-feira, e foi, inclusive, convocada a presença dos interessados, só que a Paula Fracinete esqueceu de dizer quem paga essas passagens, né? Porque aí eu serei a primeira inscrita. Bom, brincadeiras à parte, nós temos o 16º Simpósio de Direito Administrativo, que acontecerá no dia 27 de junho, sexta-feira, às 18 horas, aqui no IAB. E, finalmente, nós teremos, saindo do prelo, sobre corporativismo, recepção, circulação, construção das ideias corporativistas no Brasil Império. A abertura será feita pela nossa presidente, doutora Rita Cortez. A apresentação da obra será por doutora Adriana Amaral dos Santos. A mediação será da doutora Márcia Diniz. Participação especial, nós teremos doutor Paulo Renato Fernandes, Carmen Lúcia Tavares Figueiras, Carlos Ziller Camizete, não sei, confesso que eu não sei pronunciar esse sobrenome. Será no dia 3 de julho, quinta-feira, às 16 horas, aqui no plenário do IAB. E assim encerraremos as informações para divulgação. Obrigado a todos. Obrigado, querida Edmê. Passo novamente a palavra ao nosso secretário-geral. Apenas para o esclarecimento, essa primeira live do Conexão IAB é uma live de abertura, tá, no Instagram, é um projeto da gestão Rita Cortez, não existia anteriormente, quer dizer, um novo projeto que foi encaminhado para todas as comissões, havendo interesse em promover e participar dessas lives. Dr. Flávio Pita é o coordenador, está recebendo inscrições para que elas aconteçam, tá? Ela não será tratada como um evento, mas sim como uma participação mais efetiva do IAB nas mídias sociais. Então, e o doutor Amauri, eu acho que quer fazer um comentário? Queria só dizer que tem um link para que as pessoas possam se inscrever. Eu postei em todos os grupos das comissões, então o link está lá, e ali é autoexplicativo. Para quem está no ambiente virtual, o doutor Amauri esclareceu aqui que foi encaminhado o link para inscrições em todos os grupos de todas as comissões. Tá? Esclarecer também aqui que faltou um evento aqui, que vai acontecer no dia 23 de junho, das comissões de inteligência artificial e da Comissão de Direito Tributário.
Infelizmente não foi colocado aqui, mas dia 23 nós teremos esse evento, os impactos do direito da inteligência, das questões tributárias na inteligência artificial. Bom, era isso que tínhamos para anunciar por hoje. Agradeço a todos, eu sei que hoje é um dia diferente, uma quarta-feira, véspera de feriadão, então todos que estão aqui presentes no nosso plenário histórico, muito obrigado. A todos que estão no plenário virtual também, muito obrigado. Devolvo a palavra aqui ao presidente James, que conduziu com ampla maestria essa sessão de hoje, né? E muito tranquila, muito serena e muito produtiva. Então, devolvo ele para o encerramento. Queria agradecer mais uma vez a forma muito gentil e muito generosa como fui recebido por essa mesa, pela Edmê e pelo Bernardo. Eu fico absolutamente grato a vocês dois por terem secretariado de forma brilhante essa sessão plenária do Instituto dos Advogados Brasileiros. Gostaria, mais uma vez, de me colocar em agradecimento aos meus amigos, meus colegas, meus consórcios que estão aqui nesse plenário histórico e todos que nos assistem do plenário virtual. Reiterar que, depois de 34 anos de advocacia, poder me sentar à cadeira de Montezuma é uma das maiores honras que eu pude experimentar durante a minha trajetória jurídica, profissional e acadêmica. Portanto, ainda que interinamente, nessa cadeira que genuinamente é da nossa presidente Rita Cortez, poder me sentar aqui, ainda que interinamente, e ter aqui amigos como Agripino, Flora, e Ilan, e Amauri, e todos vocês, Cíntia, todos vocês que estão aqui, isso fez dessa noite uma noite muito especial para mim. Sei que foi uma noite muito proveitosa, de muito trabalho, de muitas votações, de muitos debates, e espero que possamos nos encontrar aqui muitas e muitas e muitas vezes, para cada vez mais elevarmos o nome desse secular instituto, porque esse instituto ele é grande, ele é gigante, ele é extraordinário, porque tem no seu corpo pessoas como vocês todos que estão aqui. Muito obrigado. Eu só vou fazer uma referência aqui à nossa presidente Rita, porque estar na presidência e pelo menos uma vez não falar "Ô Renato!" Então, essa é a minha referência essa é a minha essa é a minha referência, a minha querida amiga, a minha presidente Rita, e dou por encerrada a sessão. Muito obrigado.